Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui, seja muito bem-vindo à Igreja Comunidade Cristã Ágape, uma comunidade que gera discípulos. E hoje nós vamos estar falando de um assunto muito especial, que para o meu coração é algo que mexe muito com a minha vida, que sempre está mexendo comigo, e com certeza eu quero que o Espírito Santo de Deus mexa com você também, faça algo novo na sua vida, e que você sinta essa mesma paixão que eu tenho, que você possa ter também. Amém? Essa paixão de ter Jesus no coração, de você viver para o reino de Deus, de você abraçar a obra de Deus. Você que está aqui, você pode perceber isso, e você vai perceber isso durante a mensagem. Você que está nos assistindo aí, através desse vídeo, aonde você estiver, seja muito bem alimentado da palavra do Senhor, seja abençoado pela palavra do Senhor. Nós vamos hoje falar de algo muito especial. Nós temos aqui no Brasil a nossa igreja chamada Igreja Comunidade Cristã Ágape. E durante este ano nós vamos focar um pouquinho sobre missões, nós vamos falar um pouquinho sobre missões. E hoje o tema, uma igreja apaixonada por Jesus. Amém. Algumas pessoas falam amém, outras meio contidas. Mas uma igreja apaixonada por Jesus. E se eu fizer uma pergunta para você agora, você está apaixonado por Jesus? Amém? Se você estiver apaixonado por Jesus, você está apaixonado por missões. Por quê? Você vai descobrir. Porque Jesus, Ele deixou escrito para nós que Ele é o maior exemplo de missionário que existe na face da terra. Que existiu na face da terra. E eu vou dizer, como Ele vive, Ele continua existindo. Então, hoje nós vamos falar sobre uma igreja apaixonada por Jesus. O nosso texto não é diferente daquilo que nós já lemos algumas vezes. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Você pode abrir comigo aí, você vai acompanhar a leitura. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Você já achou? É facinho, último aí, capítulo do livro de Mateus, primeiro livro dos 4 evangelhos. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No começo, eu fiz uma pergunta: você ama Jesus? Você está apaixonado por Jesus? E eu ouvi a resposta dizendo sim, nós estamos apaixonados por Jesus. Então nós precisamos estar apaixonados, e se nós estamos apaixonados, a palavra do Senhor diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Isso não sei se mexe no teu coração, mas no meu coração mexe. Há algo acontecendo no meu coração nesses versículos, e isso tem que acontecer na sua vida também. Isso precisa acontecer nesta igreja também. Antes de nós continuarmos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e nós vamos orar. Pai, nesta linda manhã que o Senhor nos concede, a oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra sem impedimento nenhum, sem qualquer outro tipo de ação contrária. Muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós queremos aprender mais do Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos entender, ó Deus, essa paixão que Jesus trouxe para nós por meio do Teu Evangelho, aquilo que Jesus fez que
contagiou aqueles 12 homens, e esses 12 homens foram transformados por essa paixão, e foram enviados para o mundo a transmitir essa paixão avassaladora, que move os corações das pessoas ao arrependimento, à remissão de pecados, à transformação de vida. Que assim seja no nosso meio, que a nossa mente e o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz, e que no dia de hoje seja um marco para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja. Ó Deus, o início de algo poderoso acontecendo no nosso coração relacionado a missões. Que todos os dias o Senhor venha, ó Deus, incendiar o nosso coração com essa palavra, missões. E que nós possamos ser missionários no mundo e sermos aqui, ó Deus, tocados pelo Senhor, para nós podermos abençoar as vidas que estão aqui. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que toda ação contrária do inimigo que queira tirar todo e qualquer tipo de ação, de aprendizado, de ensino da Tua palavra, caia por terra nessa hora. E que o Senhor nos encha com a Tua presença por meio da Tua palavra. Oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele estava aqui dizendo várias coisas maravilhosas, e ele encerrou o livro de Mateus dizendo, dando para a igreja, para esses 12 homens, essa grande comissão de ir e fazer discípulos. Antes de nós atentarmos para algumas coisas deste versículo, diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho autoridade dada por Jesus Cristo. Você tem autoridade dado por Jesus Cristo. Há uma autoridade manifesta no teu coração, porque todos aqueles que aceitam a Jesus têm essa autoridade de ir e fazer discípulos, de falar do amor de Jesus, de proclamar o amor de Jesus, de fazer com que as pessoas que ainda não conheçam a Jesus tenham uma experiência real e verdadeira com o Senhor Jesus. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19 a 20, diz assim, mais especificamente no versículo 20, diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não vou entrar no mérito desses 2 versículos, porque isso aqui dá um ensino profundo e maravilhoso com relação à autoridade da palavra do Senhor. Mas Ele nos deu autoridade para que nós não tenhamos medo para falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você vai ver e você vai me dizer que alguma coisa está acontecendo no teu coração. Alguma coisa vem acontecendo no teu coração todos os dias, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E quando eu estudo a palavra, quando eu leio a palavra, alguma coisa está acontecendo no meu coração. E isso que acontece no meu coração não pode ficar fechado em mim, mas tem que ser transmitido para as pessoas através da autoridade que Ele nos concede como discípulos dEle, para proclamarmos as verdades contidas na palavra de Deus. E quando essa autoridade está sobre nós, nós não podemos ter medo de falar de Jesus, mas nós não podemos perder as oportunidades. Agora, alguns verbos importantes dentro de Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20. O primeiro deles é ide, o segundo, fazei, terceiro, batizando, quarto, ensinando, 5, aguardar. Todos esses verbos, eles estão no modo ação, eles estão dando para mim e para você nessa manhã a ação para realizar algo, ir. Ele está dizendo, vá, pode ir. O verbo ir, ele está conjugado no modo imperativo afirmativo. Agora aqui um pouquinho da aula de português, né? Não vou falar mais nada do que isso, porque eu sei que pode estar uma coisa aqui errada. Então, fazei é a mesma coisa, batizando também. E todos esses verbos, eles demonstram tempo e ação. Tempo e ação. São verbos de impacto. Não são verbos comuns, são verbos de impacto, que faz com que eu caminhe e cumpra a minha missão. E Jesus deixou muito bem claro isso.
Olha só, ir aonde está o perdido? E aqui o perdido não está muito longe de nós. O perdido não está muito longe de nós. Na sua casa, na sua família, pode ter alguém que ainda está perdido. Então você precisa ir até essa pessoa, fazer com que essa pessoa reconheça Jesus como Senhor, fazer discípulos, trazer arrependimento para a vida dele, ou daquela pessoa que necessita. Depois você tem que levar ele a expressar, por meio do batismo, o que aconteceu no seu interior, expressar no exterior o que aconteceu no interior. Depois você continua a ensinar essa pessoa a andar nos caminhos, no caminho que ela escolheu para a vida dela. E depois, aí você vai fazer com que ela continue a guardar os mandamentos do Senhor. Isso é um discipulado. Não é só salvar uma pessoa. Não é só chegar e falar assim: olha, você quer Jesus, glória a Deus, vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe, excelente jornada você começou aí, e vai que vai dar tudo certo. Não, você tem que abraçar essa pessoa, você tem que levar essa pessoa a ter uma experiência com Jesus, e na hora que ela tem essa experiência com Jesus, você continue a andar com ela, até no momento dela fazer exatamente o que você fez com ela, com uma outra pessoa. E ela vai continuar a realizar a obra do Senhor. Há muito tempo atrás, quando eu estava na primeira igreja batista em São José dos Campos, em 2005, foi lançada uma campanha, Juntos Somos Melhores, e colocar exatamente 1 mais 1. O que significava essa campanha? Essa campanha era: você que é salvo, deveria trazer uma pessoa para Cristo durante um ano. Durante um ano. Essa campanha foi tão gostosa, foi tão boa, que ela gerou até um livro, e gerou até livros de pequenos grupos, livros devocionais de pequenos grupos. Por que muitas vezes nós, como igreja, esquecemos de cumprir os mandamentos de Jesus, a grande comissão de Jesus? Porque hoje nós estamos embarcados num cruzeiro, um cruzeiro SSS. E alguém já conhece esse SSS? Sentado, salvo e satisfeito. Eu vou dizer para você: sentado, salvo e satisfeito, você vai estar quando você estiver na presença de Deus lá na glória. Eu acho que nem sentado você vai estar, você vai estar pulando na presença do Senhor, porque ali você vai estar junto com Jesus, junto com os queridos que morreram no Senhor. Mas hoje nós precisamos mudar essa filosofia de nós estamos salvos, estou sentado e estou satisfeito. Se você pegar e entrar no portasabertas.org, www.portasabertas.org.br, você vai ver quantas pessoas estão morrendo e quantas pessoas morrem sem Jesus. Queridos, pensa um pouquinho na sua família. Pense um pouquinho nas pessoas que estão próximas de você. Hoje, você não pode estar contente. Eu estou contente em Deus, mas eu não posso estar satisfeito com a condição daquela pessoa. Aquela pessoa precisa ser impactada com a minha vida. Ela precisa receber aquilo que eu tenho de melhor na vida dela. É por isso que nós vamos mudar um pouco esse tipo de situação. Por quê? Quando desejamos fazer com que a membresia de uma igreja esteja envolvida em ações, em atitudes que vão refletir a imagem de Cristo em alguém ou em alguma pessoa, isso gera desconforto. Isso gera desconforto. Porque é gostoso você ter o conforto na casa do Senhor? Sim, mas nós temos que entender que em 4 paredes nós estamos aqui recarregando as baterias. Nós estamos aqui recebendo alimento para começar a semana bem e terminar bem. O detalhe é que nós começamos hoje, o domingo, que é o primeiro dia da semana, nos alimentando. Só que nós não temos o mantimento, se você não abrir a palavra de Deus e não receber o mantimento desse alimento.
É por isso que muitas vezes a gente para, a gente fica estagnado, porque se nós não estivermos aqui, nos alimentando, e depois disso nos mantendo alimentado, nós não vamos ser missionários no mundo, porque uma pessoa vazia não consegue falar de Jesus, uma pessoa vazia não consegue falar de Jesus. E aonde você busca alimento? Na casa de Deus, como você está aqui hoje, e depois, durante a semana, na palavra de Deus, no Evangelho que me molda, no Evangelho que me transforma, no Evangelho de Cristo, que faz com que eu caminhe segundo os seus padrões, fazendo com que as pessoas vejam a paixão que há em mim, sendo refletida simplesmente e naturalmente, de maneira normal. O que nós precisamos, eu tenho paixão por uma igreja assim, eu tenho paixão, e você já vem ouvindo isso já há muito tempo, uma igreja apaixonada por missões, e isso dá muito trabalho. Mudar a filosofia dá muito trabalho, mudar a mente das pessoas dá muito trabalho, porque é difícil você ter um coração sincero e disposto para pregar a palavra do Senhor. Não estou dizendo que você precisa ser um chato, não é isso. Você pode ser cristão bacana, porque a sabedoria vai trazer as palavras corretas para que você fale de Jesus, para que você tenha aquela oportunidade e resgate pessoas e tragam pessoas para Cristo. Não estou dizendo para trazer para a igreja. Resgate pessoas, abrace essa pessoa, caminhe com essa pessoa, viva com essa pessoa, esteja com ela. Naturalmente ela vai querer estar aonde você está. Você pode ter certeza disso. Por quê? Jesus, ele estava com os discípulos aqui, daqui a pouquinho ele saía, ele ia para uma outra região, e aonde estavam os discípulos? Com ele. Por quê? Porque Jesus atraía. O que é missões? O que é missão? Vamos dizer assim. O que é missão? É uma identidade como pessoa que devemos desenvolver na história bíblica. É uma identidade, isso tem que ser uma identidade nossa. Isso tem que ser uma identidade minha. E eu preciso estar fazendo parte da história bíblica. Da mesma forma que Jesus deixou a ordem aos seus discípulos, os discípulos eles encaminharam, eles se transformaram em apóstolos, eles foram implantadores de igreja, eles expandiram o evangelho, foram impedidos lá na Antioquia. Você pode ler isso no livro de Atos, se não me engano, no capítulo 13, você vai ver que eles foram impedidos, eles foram perseguidos, a igreja se reunia em pequenos grupos, mas a igreja expandia, porque eles contagiavam pessoas, e não contaminavam pessoas. É diferente. A nossa igreja, a igreja Ágape, e não só essa, eu vou até dizer de uma forma abrangente, todas as igrejas precisam ser contagiantes, pessoas que sejam atraídas por um imã. E sabe qual é o imã que atrai pessoas? O amor de Deus, o amor de Jesus. Ser uma igreja apaixonada por missões significa explorar a vida da igreja. A vida da igreja, ela tem um DNA, e o DNA começa em Atos capítulo 2, versículo 42. Se você quiser abrir comigo, você pode acompanhar ali. Atos capítulo 2, versículo 42, e nós temos falado muito disso. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Perseverar na doutrina é um DNA, porque é o que te dá base. Na comunhão, ou seja, se você tem que estar na comunhão, você tem que estar no corpo. Fora do corpo você é uma pessoa estranha. No corpo você faz comunhão, você faz amizade, você tem relacionamento. Por isso que você precisa estar aqui. Partir do pão, quando você está no corpo, você escuta a necessidade, e Deus te usa, sabe para quê? Para suprir a necessidade do outro. E oração é onde nós temos todo o suporte alicerçado para que nós possamos continuar a expandir o reino de Deus.
Lucas, ele não só faz um relato bíblico aqui apenas, mas há um profundo ensinamento teológico aqui. O trecho desenvolve teologicamente um aspecto importante: como as pessoas viviam naquela época. A igreja do primeiro século, como que elas viviam? Perseverando na doutrina dos apóstolos. Depois na comunhão, partir do pão e nas orações. Alicerces importantíssimos e fundamentais para uma igreja estar apaixonada por Jesus Cristo. Fundamental. Dentro desse trecho de Atos capítulo 2, algumas coisas aqui eu preciso falar para você. Para que a igreja seja apaixonada por missões, dentro do contexto de Atos 2:42, nós temos que ter ministério de pregação. Nós temos ministério de pregação aqui na igreja? Sim ou não? Sim, é o que eu estou fazendo aqui, ok? Não fala não, irmãos, senão eu vou ter que voltar para o seminário, vou ter que voltar para fazer tudo de novo, ok? Tem o ministério de pregação, temos ministério de comunhão, temos ministério de oração, temos ministério de cuidado pastoral, temos ministério de louvor e adoração, temos ministério de formação de líderes, temos ministério de ensino, ou tirando o ensino, colocando um discipulado. Se um desses que eu disse para vocês, são 7, se um desses não estiver funcionando, nós não vamos conseguir ser apaixonados por Jesus. Por quê? A pregação muda a minha vida, dá um impacto na minha vida. A comunhão faz com que eu possa andar junto com os irmãos. A oração me fortalece. O cuidado pastoral vai até a ovelha, tira a lã que precisa ser tirada, dá aquela lixadinha que precisa ser lixada, cuida das patas, cuida da boquinha, cuida da orelhinha, dá banhinho, dá bonitinho, põe a ovelha de novo no rebanho, fica aqui, tu está bonitinho agora, não sai daqui. Louvor e adoração que me faz eu ter um relacionamento com Deus, através da música, através da adoração. Formação espiritual, onde as pessoas são capacitadas para realizar coisas da igreja. E o discipulado, aonde você recebe ensino. O que significa isso? O ensino vai te dizer, o ensino vai te falar, o ensino vai abrir aquilo que uma pregação não pode abrir. E se nós não tivermos ensino, nós vamos ter parcialmente ou superficialmente uma paixão por Jesus, que ainda não é a paixão verdadeira. Isso é forte. Isso é forte, mas ensino é necessário na igreja, em todas as faixas etárias, desde o pequenininho até o mais ancião, precisa estar recebendo a palavra de Deus de forma aberta, abrangente, se aprofundando no negócio, se aprofundando na teologia, se aprofundando na escatologia, se aprofundando em todas as coisas que nós podemos nos aprofundar. Por isso que Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe por que Deus falou isso? Porque o povo não tem vontade de aprender, e você vai ver mais para frente o que eu vou falar sobre isso. A vida da igreja é no mundo, a vida da igreja é no mundo, e não num único momento aos domingos. Você entendeu o que eu disse? O que você está aprendendo hoje, você tem que colocar em prática na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e de novo no domingo, recarregando as baterias para continuar. Como que eu faço isso? Pela palavra. Você estuda a palavra. Ah, mas só isso dá? Não, você pode participar de pequenos grupos. Está aí um movimento no Facebook aí, que o pessoal está desesperado para voltar os pequenos grupos. Gente, fala com o seu líder, já está liberado para voltar. É o seu líder que tem que fazer o pequeno grupo. Mas já estão procurando, glória a Deus por isso, porque ali também é uma forma de você abastecer a sua vida, porque é ensinado a palavra do Senhor. Jesus, sabendo de tudo isso que eu acabei de falar, ele instruiu muito bem os seus discípulos, ele ensinou muito bem, ele colocou-os no caminho e disse: é assim que vai acontecer, olha, e vai acontecer isso também, eu estou te ensinando, tá bom? É assim que vai acontecer. Por quê? Porque Jesus sabia de tudo aquilo que ia acontecer com eles, e Jesus, ele imprimiu na vida dos discípulos o seu caráter, ele imprimiu o seu amor,
Ele imprimiu a sua paixão pelo Pai. E é isso que nós temos tentado fazer todos os domingos, fazer com que o caráter de Jesus seja impresso na minha vida, que o amor de Jesus seja impresso na minha vida, que as coisas boas que Jesus deixou sejam impresso na minha vida por meio da palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja, olha só, a igreja é o antídoto da sociedade. Ela é o antídoto da sociedade. E você pode ter certeza que isso é de extrema importância para nós. Ela é o antídoto. Pense nisso aqui agora. Olha só que interessante. Pense nisso. Imaginar que os benefícios de Cristo são somente para nós, isto é trair o que Cristo fez para a humanidade. Poderia acabar o culto agora. Poderia encerrar o culto agora. Essa frase resume aquilo que muitas vezes nós fazemos. Nós guardamos para nós mesmos aquilo que Jesus fez. Mas isso é trair o que Ele fez para a humanidade. E eu preciso estar o quê? Desenvolvendo essa paixão por missões, essa paixão por amor às pessoas. Por amor às pessoas. Aí você fala, aí se você conseguir experimentar e estar apaixonado por isso, você vai fazer aquilo que Cristo fez para a humanidade. Aquela pessoa na sua família que não conhece a Cristo, faz parte de uma humanidade que já foi resgatada por Ele. Já foi resgatada por Ele. Já foi resgatada por Ele. Já foi resgatada. Eu vou dizer aqui até mesmo algo engraçado. Ele já foi resgatado e nem sabe. Ele já foi resgatado. O que você precisa fazer é simplesmente dizer: ei, olha aqui, vem cá, Jesus pode mudar a sua vida. Essa situação, Jesus pode intervir. Jesus pode fazer algo por você. Mas o interessante é que nós não podemos comprar a pessoa por aquilo que ela está passando, mas nós precisamos contagiá-la pela palavra de Deus. Não porque ela está passando uma dificuldade, Jesus fazer algo na vida dela. Não, não, e 1000 vezes não. Nós temos que falar de Jesus para ela, para que ela tenha a vida eterna, e que se ela fechar os olhos hoje, ela vai estar com o Pai numa fração de segundos. O que nós fazemos muitas vezes é mercadejar a palavra, ou fazer da palavra um mercado de fast food. Eu estava lendo um artigo essa semana, não lembro de que pastor, nem muito menos da igreja, de qual igreja era, mas ele falou que hoje, venha para Cristo porque Cristo vai te dar isso. Venha para Cristo porque Cristo vai fazer aquilo. Venha para Cristo porque a tua vida vai melhorar, o teu lado financeiro vai melhorar, a tua vida vai melhorar. Ah, não sei, vai acontecer algo. Irmãos, não vai. Não vai. Não quero iludir ninguém. Eu vou dizer para você, você vai sofrer mais lutas ainda. Você vai sofrer muito mais lutas. A diferença, quando você tem Jesus no coração, não é que você vai passar mais fácil pela luta, não. É que você tem certeza que diante de todas as circunstâncias, diante de todas as lutas, diante de todas as provações, diante de todos os relacionamentos difíceis que nós encontramos com os cônjuges, com os nossos filhos, com as pessoas lá fora no mundo, ou na empresa, ou no trabalho, ela não pode apagar a glória que nos está proposta quando nós fecharmos os olhos aqui e encontrarmos com o Pai. Não pode. Isso é Evangelho. Isso é Jesus. Isso é o Evangelho. Na semana passada veio aqui uma senhora, ela aceitou a Cristo, com dificuldades, com problemas. Eu disse para ela assim: o seu problema não vai parar não. O seu problema não vai ter condição, Jesus não vai solucionar esse problema.
mas Ele solucionou um problema a qual você estava condenada. Você estava condenada à morte eterna. Hoje Ele te salvou, você tem vida eterna. Hoje você tem salvação. É isso que importa para a tua vida. E pelo contrário, você vai ter mais provação. Mas se mantenha firme, porque quando você fechar os olhos, ou Jesus vir buscar a igreja, você vai estar com todo o povo, com todo o corpo, que se mantiver firme até o dia final. É isso que nós temos que aprender, é isso que nós temos que fazer. Por quê, queridos? Olha só, hoje nós desfrutamos da graça de Deus, hoje nós desfrutamos da adoração, da santificação, da justificação, da redenção, da remissão de pecados. Olha só o que a graça nos faz. Preste muita atenção, vou pedir para que coloque esse vídeo, apague as luzes, e você percebe esse vídeo que é muito interessante. É muito maravilhoso você ver isso. Experimente ouvir e ver o que está escrito ali. Essa maravilhosa graça que você desfruta todos os dias. Você estava perdido e foi encontrado. Você estava destruído e Deus te restaurou. Você poderia estar aí de várias formas. Hoje você está aqui porque você crê num Deus que restaura, num Deus que salva, num Deus que cura. E nós, somente nós, podemos desfrutar desses meios da graça, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Mas a graça não é um fim em si mesma. A graça que eu recebo, eu tenho que passar para as pessoas, nas mesmas condições que essas pessoas que você viu nesse vídeo. Deus pode te usar para mudar a vida de muitas pessoas. Agora entenda que Jesus, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento apontava ao que Cristo consumou no Novo Testamento. E o que Ele consumou no Novo Testamento foi que eu sou livre para falar. Falar do quê? Da graça, do amor, do perdão. No Antigo Testamento, Israel só tinha duas coisas a fazer. Eles queriam receber a orientação de Deus. Para eles ansiavam aquele relacionamento. Mas todas as vezes que eles ansiavam isso, eles mais fracassavam sobre isso.
Jesus, ele não só cumpriu o que aquele povo queria, mas trouxe para nós muito mais do que eles tinham lá e nós temos hoje. Nós temos muito mais coisas a fazer. Naquele tempo eles não podiam proclamar as virtudes de Jesus. Jesus não havia se manifesto. Eles não podiam proclamar as virtudes de Deus. Eles não eram missionários. Profetas eram usados de forma aleatória. O Espírito vinha sobre eles, eles eram usados, o Espírito se retirava. Hoje nós estamos, e eu quero que todos nós possamos estar dispostos a fazer algo pela sociedade, a mudar essa sociedade, mudar o caos, não que o mundo, não que a política, não que as finanças, mas o caos onde as pessoas se encontram, o caos onde essas pessoas estão mergulhadas no pecado. Eu posso ir lá, pela graça de Jesus, e manifestar o amor dele e resgatar essa pessoa. Podemos, uma grande pergunta, podemos, como igreja, reformular a história da sociedade? O que você acha? Sim ou não? Então eu vou dar 3 coisas que acontecem aí na sociedade. 3 perfis da sociedade ocidental. Primeiro delas, hedônica, busca insaciável pelo prazer e entretenimento. Isso é a primeira coisa que acontece lá no mundo. Narcisismo, postura humanista, fazer da pessoa não só bela, mas receber aplauso. Isso é um narcisismo. Pessoas que querem 15 minutos de fama, e isso, infelizmente, está inserido nas igrejas evangélicas. Inclui pastores, missionários, líderes e membros. Triunfalismo, busca pelo sucesso. Eu quero deixar aqui um parênteses: eu não sou contra o sucesso. Eu sou contra quando o sucesso ocupa o lugar do meu Deus. Isso eu sou contra. Não estou dizendo que eu sou contra o sucesso. Está inserido pela sociedade e vem para dentro da igreja. Sofreremos porque estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Escrevam isso. Vamos sofrer? Sim, porque nós queremos viver dentro da vontade de Deus. Diante dos sofrimentos, declare sempre: Deus está conosco. Por que eu falo do triunfalismo? Todos nós já temos um triunfo a aguardar. Estou aguardando o meu triunfo. Vai chegar o dia de eu receber a coroa da vida e estar com Deus. Glória a Deus por isso. Somos chamados, diante do hedonismo, do narcisismo e do triunfalismo, nós somos chamados não para responder questionamentos com relação a isso. Eu não vou responder, mas eu vou reformular as perguntas com relação a esses 3 perfis. Precisamos reformular as perguntas, precisamos reformular a cabeça das pessoas e fazer com que elas possam viver de maneira diferente. Olha aqui o que diz em Atos capítulo 1 e versículo 1 e 2. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, e olha um detalhe: e a ensinar. Está aí de novo. Até o dia que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que lhe escolhera, foi elevado às alturas. São versículos que nós precisamos entender a missão da igreja e como estar apaixonado pela igreja, ok? Revelações de Jesus Cristo, saber todas as coisas que Jesus fez por nós. Aí, diante de todos desses 2 versículos que nós acabamos de ler, vem o cumprimento da promessa, vem o cumprimento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus quis ou quer fazer conosco. Atos 1,8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele continua dizendo o quê?
e sereis minhas testemunhas, aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Legal, segura um pouquinho aí. Dentro desse versículo existe uma coisa muito interessante, que é a proclamação. Jesus, ele proclamou, ele falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual foi o momento que isso aconteceu? Em Atos capítulo 2, houve um avivamento. Muito bom, porque o avivamento naquela época promoveu uma consciência de missões. Depois você lê e você vai entender. O que acontece hoje? Hoje, nós estamos fixos apenas numa parte desse versículo. Qual é a parte? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receber sobre vós o Espírito Santo. Recebi. Preste atenção. Jesus, ele nunca fez algo, ele nunca deixou escrito algo sem um propósito. Tem um propósito. Porque ele disse que nós precisaríamos receber poder do Espírito Santo. O que acontece é que nós paramos só na primeira parte, porque a primeira parte é boa. É gostoso demais, é bom demais ser cheio do Espírito Santo, é maravilhoso. Mas aí vem a segunda coisa importante. Qual é a segunda coisa importante? Testemunha. Mas recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você sabe por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Você sabe por quê? Para você ser testemunha. Aonde? Lá fora. Aonde é o teu Jerusalém? Aonde é a tua Judéia? Aonde é a tua Samaria? E aonde é os confins da terra, meu querido? Aonde é? Para que você vá lá, você precisa estar cheio do Espírito Santo, com poder. Não estou dizendo aqui, não sou contra das manifestações do Espírito, mas Jesus, ele sempre coloca algo na sua palavra com um fim proposto. Ele nunca deixa nada sem alinhavo. Sabe o que é alinhavar? É aquela coisinha que faz assim no tecido. Ele nunca deixa nada aberto, ele sempre deixa tudo bem alinhavado. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Para quê, irmão? Ser testemunha, falar do amor de Jesus. Pense um pouquinho dos apóstolos, pense um pouquinho em Pedro, em João, em Tiago, pense um pouquinho em Paulo. Por que que Paulo, Pedro e João foram cheios do Espírito Santo? No primeiro sermão de Pedro, para implantar a igreja, deveria ser o cara mais terrível do mundo. Ele seria o cara mais ruim do mundo, por causa do seu estilo, do seu jeito. Mas quando ele se levantou para falar do amor de Jesus para aquelas pessoas, ele disse, com a autoridade que foi dada a ele, com o poder do Espírito Santo, o que ele falou? Varões israelitas, arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus, tenham remissão de pecados. E no primeiro sermão 3.000 almas foram convertidas, meu irmão. 3.000 almas. Quando Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ia conversar num discurso, 3.000 almas sendo convertidas. 3.000 almas. Quando é que Pedro e Silas, dentro de uma prisão, cheio do poder do Espírito Santo, sendo açoitados, 40 açoites menos um, porque era judeu, tinha uma lei que não poderia dar 40, era 39. E o que aconteceu? Ensanguentados, pés amarrados, mãos amarradas, cheio do poder do Espírito Santo, louvavam a Deus e cantavam honras ao Senhor. E o que aconteceu?
romperam-se as cadeias, todos foram libertos. E com o fim proposto por ele ser testemunha, o que ele fez? O que ele fez? O carcereiro e sua família foram salvas, por causa do testemunho. Queridos, eu já falei isso aqui, eu vou repetir, minha mãe foi salva por causa do testemunho que eu dei. Eu nunca falei de Jesus para ela, mas por causa do testemunho. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque ser testemunha, sair para pregar, a igreja recebe o revestimento de poder para poder sair e pregar com autoridade. É a chamada igreja de Atos 2, de 42 a 47, que nós não vamos precisar ler aqui, mas nós vamos entender mais para frente, que a gente vai estar falando algumas vezes. Atos 2, de 42 a 47, você vai ver aqui o que acontecia com essa igreja. No final diz que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. A igreja firmada na palavra, ensinada na palavra, suprindo as necessidades das pessoas. Em Atos 2, de 42 a 47, e no final, versículo 47, diz ali, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus por isso. Princípios elementares que fazem com que a igreja esteja apaixonada por Jesus. E quando estivermos apaixonados por Jesus, a igreja vai atrair pessoas. Aonde você estiver, você vai atrair pessoas. Pessoas vão querer descobrir por que você age dessa forma, por que você, diante das dificuldades, ainda sorri, diante das perdas você sorri, diante de tudo aquilo que acontece, você tem um sorriso no rosto, você ainda está falando do amor de Jesus. Queridos, isso é possível nos dias de hoje. Acredite, é possível. Eu gostaria que você assistisse agora também um vídeo. Ele é um pouquinho mais longo. É um sonho de uma igreja. É o sonho de uma igreja. Eu tenho certeza que talvez o Fábio, quando vê esse vídeo aqui, algumas ideias vão surgir nesse vídeo. Te adorarei com toda a minha força, Tu és meu Senhor, és meu Senhor. Comece a gerar um amor profético, aí o som de despedaça junto. Diga mais amor, mais poder, mais de Ti em meu ser. Mais poder, mais de Ti em meu ser. Diga mais amor, mais poder, mais de Ti em meu ser. Mais amor, mais poder, mais de Ti em meu ser. E eu Te adorarei com meu coração. Eu Te adorarei com o meu pensar, e eu Te adorarei com toda a minha força. Tu és meu Senhor, e eu Te adorarei com o meu coração, e eu Te adorarei com o meu pensar, e eu Te adorarei com toda a minha força. Tu és meu Senhor.
trono da graça de Deus. Sou pastor há 8 anos, viajo o Brasil inteiro aí dando meu testemunho. Nunca vi uma atitude dessa na minha vida. Continue abençoando vocês e o ministério de vocês. Amém. Matando cada vez mais pessoas. Amém. Vai, segura. Eu posso pular, Senhor. Eu posso dançar, eu posso dançar, eu posso dançar. Grite ao Senhor. Eu posso gritar, Senhor. Eu posso aplaudir. E aí galera, tudo bem? Pastor William Prato de Brasília. Nós não abrimos mão de ver a glória de Deus. Nós importamos agora com aqueles que estão necessitados. Um dia eu e você tivemos necessitados. Tudo que Brasília espera é a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a manifestação do reino de Deus. Você vai ver as maravilhas de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre a vida da sua igreja. Mostra esse vídeo para os seus pastores e acorda, a gente vamos acordar, vamos sair das quatro paredes, porque o mundo precisa ouvir que Jesus ama cada um deles. Mais forte! Eu posso pular. Continue abençoando vocês e o ministério de vocês. Amém. Matando cada vez mais pessoas. Amém. Vai, segura. Eu posso pular, Senhor. Eu posso dançar, eu posso dançar. Grite ao Senhor. Eu posso gritar, Senhor. Eu posso aplaudir. E aí galera, tudo bem? Pastor William Prato de Brasília. Nós não abrimos mão de ver a glória de Deus. Nós importamos agora com aqueles que estão necessitados. Um dia eu e você tivemos necessitados. Tudo que Brasília espera é a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a manifestação do reino de Deus. Você vai ver as maravilhas de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre a vida da sua igreja. Mostra esse vídeo para os seus pastores e acorda, a gente vamos acordar, vamos sair das quatro paredes, porque o mundo precisa ouvir que Jesus ama cada um deles. Mais forte! Eu posso pular. Eu sei que eu acho que eu dei algumas ideias para o Fábio. Queridos, por que não entrar dentro de um ônibus? Não precisa parar o ônibus. Entre dentro do ônibus. Fale de Jesus para aquelas pessoas com um propósito. Entre dentro do ônibus com esse propósito. Vai andar de ônibus aí e fale de Jesus. É uma igreja de Brasília e com certeza essa igreja fez o trabalho e está fazendo o trabalho. Não estou dizendo que nós temos que copiar, mas Deus sempre dá ideias novas. Mas nós temos que fazer aquilo que Deus pede para que nós façamos. Eu quero concluir dizendo algumas coisas para vocês. Somos chamados para ser uma comunidade distinta. Uma comunidade no mundo desequilibrado pelo hedonismo, narcisismo, triunfalismo e consumismo. Somos chamados a ser uma comunidade conjugal em um mundo saturado por sexo.
num mundo de incerteza e suspeita. Somos chamados a ser uma comunidade, a expressar a pessoa do nosso Deus, dizendo que Ele existe em um mundo que insiste dizer que Ele não existe. Somos chamados a ser uma comunidade de perdão em um mundo de ódio e violência. Somos chamados para uma comunidade de louvor em um mundo de narcisismo. Somos chamados a ser uma comunidade de gratidão em um mundo ingrato. A ter sabedoria em um mundo de conhecimento que prolifera de forma grandemente. Somos uma igreja, ou somos chamados a ser uma comunidade humilde em um mundo de alto interesse arrogante. Paciência em um mundo de gratificação imediata. Compaixão em um mundo conhecido por exposição à violência e tragédia. Linguagem positiva em um mundo de comunicação destrutiva e totalmente normal. Somos chamados a ser alegres em um mundo que está dominado pela obsessão doentia por prazer, a transmitir um caráter profundo em um mundo de imagem e superficialidade. Somos chamados a ser sérios, alegres num mundo marcado pela trivialidade. Somos chamados a ser uma comunidade comprometida e preocupada com assuntos importantes em um mundo de apatia e indiferença. Somos chamados a viver com um propósito em um mundo que está se entretendo até morrer. Que essa mensagem abale o teu coração, que essa mensagem mexa com você, e que a graça de Deus venha a ser compartilhada, ministrada para todas aquelas pessoas que não conhecem, que ainda não entenderam que Deus tem um lugar melhor para elas, e que este mundo é um mundo onde nós estamos de passagem. Seus familiares podem ser inclusos nessa família, basta você deixar a graça manifestar em sua vida. Acredite, você é um instrumento de Deus, escolhido por Ele, para implantar o seu reino aonde você está. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que você seja apaixonado por Jesus Cristo, e faça parte dessa igreja, que é apaixonada e será apaixonada por Jesus.